Sou Volney Morastoni, prefeito de Itajaí, médico pediatra, com formação também em nutrologia, em homeopatia e em medicina complementar, uma medicina alternativa de uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro. Tenho uma pós-graduação em saúde pública também pela Escola Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro. Eu sempre digo assim, médico, eu vou morrer médico. E na política eu estou, depois de vários mandatos, né? 2 de vereadores, 4 de deputado, agora o 2º mandato de prefeito. Estamos nessa grande e nobre missão que mais uma vez o povo de Itajaí me outorgou, que é a honra de governar a nossa cidade, cuidar da cidade. Como médico, o sentido de governar é cuidar da cidade. Prefeito Volney, o senhor conseguiu, junto à Câmara de Vereadores, aprovar a reforma administrativa em 2018 e o senhor anunciou com essa aprovação uma economia de 11 milhões de reais. A pergunta é quando que o senhor vai demitir, vai dispensar os cargos oriundos da reforma, os cargos que serão atingidos pelo enxugamento da folha, né? Quando é que começa essa dispensa a partir do plano de economia municipal? Então, Gilvan, essa foi a primeira etapa de uma reforma administrativa mais ampla. Porque a reforma administrativa, a primeira parte que eu encomendei à Fundação Getúlio Vargas, em cooperação com os nossos técnicos da Prefeitura Municipal, ela inclui uma reforma administrativa 1, que eu chamo, que trata sobre os comissionados, sobre os servidores, né, que são comissionados. Essa que nós concluímos em dezembro, que a Câmara de Vereadores implantou, aprovou, e que agora, durante esse mês de janeiro para fevereiro, o prazo de vigência da lei a partir de 1º de fevereiro, então já vou te explicar quais os encaminhamentos que estamos fazendo, porque ela é mais imediata. A segunda reforma, que também já está em andamento, assim como a primeira etapa, a segunda também tem uma comissão técnica de servidores efetivos e comissionados e Fundação Getúlio Vargas, né, essa comissão está debruçada sobre essa segunda proposta, que ela trata dos servidores efetivos. Então essa nós ainda vamos levar uns 2 meses, talvez até 3 meses para concluí-la e a partir daí também encaminhar para a Câmara de Vereadores. Antes de encaminhar para a Câmara de Vereadores, vou proceder da mesma forma que essa reforma 1. Como que é? Depois dos estudos e de toda a parte técnica concluída, essas avaliações, então nós abrimos para conversar com os servidores. No caso tem o Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Itajaí, temos as PEMI, os órgãos, né, de classe, que são os servidores, as PAMI, que são os servidores aposentados. Depois vamos chamar por grupos de servidores da saúde, da educação, dos vários setores, né? Depois de proceder essas etapas todas, vamos abrir o debate com entidades da sociedade para mostrar esse diagnóstico e quais são as projeções para o futuro se nada for feito e por que nós temos que fazer essas mudanças que serão para o bem dos servidores efetivos e para o bem da cidade. Os estudos já mostram preliminarmente que se nada fizermos num espaço de 10, 12, 15 anos no máximo, nós cruzaremos a receita e a despesa de pessoal. Certo. Aí é um risco alto. Toda a arrecadação, praticamente toda a arrecadação será para pagar a folha de pagamento. Então isso não é bom para os servidores, porque compromete o futuro, a previdência deles, a estabilidade, a segurança, assim como também não é bom para a cidade, que não tem recursos para outros investimentos que são importantes na saúde, na educação, na área social, em todas as demais áreas da cultura, do esporte, do lazer e assim por diante. E a terceira reforma, que também já tem um estudo concluído pela Fundação Getúlio Vargas, e agora nós estamos procedendo, também um grupo técnico está debruçado, é sobre a reforma tributária. Então, uma revisão de toda a legislação tributária. Mas voltando à pergunta mesmo, propriamente dita, não é? Então, nós agora estamos procedendo todas essas avaliações, né, dessa reforma administrativa 1, então, dos comissionados, para que no final do mês, dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro, vou proceder uma exoneração coletiva de todos os servidores. Isso se impõe porque há mudanças de nomenclatura, mudanças de salário, há mudanças, vários tipos de mudanças que não... O senhor exonera e depois ajusta. Sim, então
ao proceder à exoneração, então nós já vamos também realocar esses servidores, certo, ou continuarão no mesmo posto, mas que vai ter uma outra nomenclatura e até um outro salário, né? Há mudanças salariais também. Então, por isso, por todas as avaliações técnicas, eu sou obrigado a proceder às exonerações, né? Mas também recompondo imediatamente. Também tem um item, né, prefeito? O senhor também, ao exonerar, o senhor também, de certa forma, controla o passivo trabalhista, porque o senhor, de repente, com aquele que o senhor ficar 4 anos, o senhor não vai ter uma rescisão tão grande lá no final. Sim, né? Isso é o impacto também, que o senhor suaviza também. Também, porque, digamos, no final dos 4 anos, de qualquer forma, teria que pagar uma conta, não é? De indenização, de férias, de direitos vários. De outros direitos trabalhistas. Então, eu também vou pagando por etapa, porque nesse momento, ao passar uma régua, né, eu também já cumpro uma etapa dessas eventuais obrigações. Então, na transição de janeiro para fevereiro, nós vamos proceder a essas mudanças, não é? E sendo que a minha intenção é que até o final de janeiro esteja tudo devidamente analisado, para que, ao proceder essa mudança a partir de 1º de fevereiro, os cargos fundamentais dos secretários, professores de escola, diretores de escola, de centros de educação infantil, secretários, quer dizer, funções que são mais urgentes e imediatas estejam plenamente definidas, e outras poderão ser definidas assim também mais tranquilamente durante a primeira, segunda semana de fevereiro. Prefeito, o senhor contratou um estudo, né, um plano para um método de educação do educador e do médico escritor Augusto Cury. Falou-se em mais de R$1 milhão de investimentos e um plano para investimento na rede municipal de ensino, né? O senhor já tem como avaliar o impacto dessa inovação e se tem algum estudo já que mensure o resultado do investimento, porque alguns setores da educação, até conselheiros da educação de Itajaí, criticaram esse investimento e disseram que seria dispensável. Como é que o senhor verifica já os resultados desse investimento do município? A Escola da Inteligência do professor Dr. Augusto Cury, que é médico, psiquiatra, que tem mais já de uma centena de livros escritos e lido em mais de 80 países, e ele trabalha muito com o emocional, as emoções, não é? É um dos temas centrais. E é uma linha que o senhor gosta também na sua atividade profissional? Também, isso faz parte porque, na verdade, é algo que permeia todas as atividades, as ações, os setores, a vida de todos, a vida individual, coletiva. Então, tanto que a nossa educação do município, tanto o ensino fundamental como a educação infantil, elas são de excelente qualidade, mas mesmo assim, numa educação de excelente qualidade como a nossa, e podemos também ir para escolas de ensino particular, de excelentes referências que nós temos, há uma lacuna a ser preenchida, que é justamente essa que o professor Augusto Cury veio a propor à Escola da Inteligência, que é trabalhar com o socioemocional. O socioemocional. Muitas dessas crianças hoje, elas têm um vazio, há algo ainda não preenchido na educação tradicional, né, que deixa deixa a desejar ainda, há um vazio, há algo que ainda não está perfeitamente apresentado, não é? Porque as crianças às vezes não têm mais limites de regras, há muito bullying, depressão, crianças com depressão. Por outro lado, crianças com depressão, como sempre, a depressão... Era um padrão, né, prefeito, que não se tinha ou que não se tratava há 3, 4 décadas atrás. Sim, né? É uma outra realidade do mundo contemporâneo, que é a ansiedade, né, o século da ansiedade. Então, também a ansiedade, a hiperatividade, assim como crianças com hipoatividade. Como eu tenho crianças com hipoatividade, com depressão, eu tenho crianças hiperativas, que é muito comum, né? Então, crianças que não sabem reconhecer o certo, o errado, aquilo que seria a honestidade, aquilo que seria... Sabe, são os valores do cotidiano, do dia a dia, do obedecer, de dizer sim senhor, sim senhora, né? Obrigado, obrigado, perdão,
sabe? São valores que muitas vezes começam na família, mas que a escola também tem responsabilidade, outras vezes a própria sociedade. Há um vazio, há algo a preencher nessa parte. E foi justamente para preencher essa lacuna que a Escola da Inteligência nasceu, e o que nós temos de referência em todos os municípios onde ela é aplicada, especialmente aqui no nosso, que foi o primeiro município em Santa Catarina, se tornou também referência para outros municípios. Não é? Acaba o senhor fazendo da cidade uma vitrine também para o projeto, né? Sim, porque foram muitos outros municípios que depois vieram se espelhar aqui, e os resultados são excelentes, excelentes, porque cria uma outra condição de relacionamento na escola, da escola com a comunidade, desde as crianças entre elas mesmas, entre as próprias crianças, mas também o companheirismo, sabe, saber dividir, saber respeitar, superar essa questão do bullying, por exemplo, não é? Mas também na relação com os funcionários, com os professores, com os pais. Os pais fazem relatos extraordinários, né, de quanto que melhora o comportamento da criança e o rendimento dela na escola. Então, o resultado para nós é altamente positivo. Nós temos relatos a partir de vários critérios técnicos que são avaliados pela nossa equipe da Secretaria da Educação, em comum com a própria equipe técnica do professor, né, do nosso professor, o psiquiatra, que então, né, de onde o método advém, né, e os resultados são excelentes. Então, ali é uma questão assim, ó, o custo-benefício é algo extraordinário em termos assim, o que se faz é um investimento, não é uma despesa. Claro. Se eu for olhar números estanques, isolados, posso dizer que custa 1 milhão por ano, 2 milhões por ano, não é? Dependendo do número de escolas que eu tenho, porque eu comecei com 14, 16 escolas, dobrei para 36 escolas e agora vamos aumentar mais escolas ainda. Então, oxalá um dia eu pudesse proporcionar um programa como esse para todas as nossas escolas, desde a educação infantil, porque desde a nossa educação infantil, desde o pré, não é? Já é muito importante poder oferecer essa oportunidade. Então, é um programa extraordinário, muito bem avaliado, com resultados muito positivos, não é? Que vale a pena, porque nós estamos assim preenchendo uma lacuna, um vazio, daquilo que além da educação tradicional, daquilo que se ensina, não é? Do português, da matemática, da geografia, da história, né, de todos os conteúdos que formam as matérias, né, que são ensinadas, né, entra um complemento, e esse complemento ele preenche um espaço vazio, mas que desse espaço vazio derivam muitos problemas e que nós sanamos, nós estamos prevenindo e nós estamos construindo uma verdadeira cidadania. Prefeito, os técnicos do LabTrans, que são lá da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, eles entregaram, ou estão em fase de entrega aí do estudo de mobilidade urbana de Itajaí. O senhor já teve acesso aos resultados desse estudo? O que o senhor pode adiantar e o que se pode esperar em termos de mudança num curto e médio espaço de tempo? Por coincidência, a entrega oficial e apresentação técnica foi no dia de hoje, e hoje, o que nós estamos conversando aqui é uma segunda-feira, e eu vou receber na quinta-feira, porque eu tenho 2 dias fora da prefeitura, amanhã eu estou um dia todo em Florianópolis com a eleição da FECAM e uma audiência com o governador, e depois eu tenho na quarta-feira uma outra agenda o dia inteiro de um planejamento estratégico de comunicação, o dia inteiro fora. Aí na quinta-feira eu vou receber pela primeira vez o resultado mesmo oficial do LabTrans. Mas eu posso dizer de antemão por algumas informações, né, que é um resultado, um estudo muito importante, que neste 1 ano e meio que o LabTrans, que é uma instituição que faz parte da Universidade Federal de Santa Catarina, né, nós contratamos justamente para fazer esse estudo por todo o município, desde o centro aos bairros e às comunidades rurais, sobre a mobilidade urbana e sobre o transporte coletivo. O nosso transporte coletivo, desde agosto de 2018, né?
2017, agora estou até confundindo aqui, nós estamos já em 2019. Nós tivemos, depois de 53 anos, a empresa não quis mais continuar, então nós contratamos né, um serviço emergencial. A empresa Transpiedade, que presta serviço hoje, ela presta serviço em caráter emergencial, tanto que no dia 25 vence novamente mais uma fase. Provavelmente nós vamos conseguir continuar prorrogando com a mesma, até que, a partir desses estudos do LabTrans, então, será embasado a elaboração de um edital, e a partir deste edital nós vamos licitar uma nova empresa de transporte coletivo, um novo transporte coletivo, um padrão definitivo. Uma licitação dessa natureza exige que este edital preliminarmente elaborado, ele tem que ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, que vai analisá-lo, depois devolve ao município. É eminentemente técnico, né? É técnico, eminentemente técnico, né? Então, nós estamos cumprindo este ritual, né? Destes estudos já há uma proposta de um edital que nós vamos imediatamente encaminhar, né? Depois dos nossos debates internos e adequações que porventura precisarmos fazer, nós vamos encaminhar imediatamente ao Tribunal de Contas do Estado, assim que ele nos devolver com os ajustes que precisamos fazer, né? Vamos abrir a licitação, para que então possamos ter um novo transporte coletivo na nossa cidade. Agora, eu quero dizer que o transporte coletivo, ao longo das últimas décadas e anos, ele vem decaindo em todos os municípios, de um modo geral. Diminuiu o número de pessoas que andam de ônibus, o número de pessoas que usam o transporte coletivo, por vários motivos, né? A facilidade dos carros, das motos, né, das bis e outras vezes bicicletas, e vai por aí afora, né? Então, ainda quando bicicletas, tudo bem, não é? Mas quando começa a ir para motos e para veículos, né, motorizados, então as cidades estão, né, simplesmente congestionadas, né? Basta ver pela nossa própria cidade, em determinados horários de pico, e assim são em todas as cidades em geral. Então, nós precisamos fazer um grande debate com a cidade. Eu quero aproveitar esse momento dos estudos do LabTrans, não só para fazer o edital de um novo transporte coletivo. Eu quero aproveitar a oportunidade para debater com a cidade... Porque o tema vai muito além da definição da empresa. Qual é o transporte coletivo que nós queremos? Qual é a prioridade que nós queremos dar ao transporte público? Porque ou nós vamos priorizar o transporte público, transporte coletivo, transporte público de massa, ou vamos priorizar o carro, o transporte individual. Então, há muitas ações administrativas que precisariam ser tomadas. Prefeito, o senhor propõe e propôs na campanha, ainda tem a ideia de construção de binários atingindo vários pontos da cidade, né? No Itajaí, no centro de Itajaí, na Vila Operária, no bairro São João, né? O senhor quer com isso resolver ou amenizar as demandas do fluxo de trânsito na região central. Inclusive, já se falou nas desapropriações e mais. Essa decisão dos binários, ela já foi absorvida pelo estudo do LabTrans? E segundo, não há um risco de técnicos aí apontarem uma outra solução para a demanda da mobilidade dentro de Itajaí? De qualquer forma, João, essas mudanças estruturais que nós vamos fazer no sistema viário de Itajaí, na mobilidade urbana, não é? Vai ajudar em muito a fluidez do transporte coletivo. Não é? São mudanças substanciais que faremos desde o centro da cidade e também em bairros, mas começando pelo centro da cidade, os binários, assim como da Marcos Conder com a Rua Brusque, com a 7 de setembro, da Rua Brusque com a Juvenal Garcia, né? A própria Rua Tijucas, depois a Oswaldo Reis, né? E outras obras que também vão acabar permeando as ruas da cidade. Isso tudo vai ajudar na fluidez do trânsito e também vai favorecer o transporte público, porque uma das discussões, quando se levanta qual é a prioridade para o transporte público, é exatamente esta.
Muitas vezes as pessoas não pegam um ônibus por várias razões, porque ele não satisfaz adequadamente as necessidades, não tem horário, ele fica aprisionado no meio dos veículos, não cumpre horário, as pessoas às vezes andam mais rápido indo a pé, não é? Então, se nós queremos privilegiar o transporte público, priorizar o transporte público, até para desafogar em parte os congestionamentos da cidade nos horários de pico, nós temos que discutir muito bem com a comunidade, porque há os pró e os contra. Por exemplo, se eu saio lá do terminal aqui da Fazenda, para o centro da cidade, eu venho pela 7 de setembro, depois segue pela Rua Silva, pela Rua Blumenau, sim, pela Rua Brusque. Quer dizer, esses eixos, eu tenho que, por exemplo, definir uma calha de prioridade para o transporte público. Se eu tenho uma calha de prioridade, significa que aí eu não posso ter nem ciclovia e nem parada, nem estacionamento de veículo. Ela tem que ter um padrão só, né? Então, essas ruas, se uma lateral eu já tenho que deixar especificamente para os ônibus, então, muitas vezes eu vou mexer com a vida das pessoas no dia a dia, com o comércio, porque não posso tenho que cancelar estacionamento, tenho que cancelar ciclovias também, tenho que modificar isso tudo que muitas vezes satisfaz uns e desagrada outros. Então tem que ser muito bem debatido. A minha intenção é abrir um amplo debate com a sociedade, agora com os resultados do LabTrans, com as propostas que o LabTrans vai apresentar. Essa questão de binários, o LabTrans também está estudando. Sim, também está estudando. E aí nós já aproveitamos, naturalmente, para apresentar à sociedade todas essas outras mudanças da mobilidade em termos dos binários, das pontes que serão construídas. Tem várias pontes previstas, que também são novas ligações entre bairros. Isso tudo propicia uma melhoria muito boa de eficiência, no transporte coletivo. Quando o senhor fala em calha, tem que trabalhar nas vias que já tem, né? Porque eu acredito que não há... Claro, fazer a indenização tem um custo, né, prefeito? Mas áreas livres para fazer novas rotas aí é difícil, muito difícil. Nós temos que trabalhar com o eixo da 7 de setembro, da Marcos Conder, nós temos que trabalhar com o eixo da Rua Blumenau, Renato Schmithausen, com o eixo da Rua Silva, Heitor Liberato, que depois se prolonga o Adolfo Conde. Nós temos que trabalhar com o eixo da Rua Brusque, então tem as ruas interbairros também e tal, mas são esses os eixos que já existem, sabe? Então, agora com as mudanças que nós vamos fazer, muitas vezes pode surgir melhorias, porque nós estamos desapropriando muitas moradias para fazer interligação de uma rua com outra que não existia, essa interligação. O senhor citou a situação aí pontual das bicicletas, né? Qual é que é, na sua visão, prefeito, o planejamento urbanístico de Itajaí, né? O senhor tem como prioridade a bicicleta, o tráfego de veículos, né? Porque a cidade também é uma cidade de ciclistas, né? Como é que o senhor mensura, planeja melhorar o trânsito, levando em conta os vários tipos de transporte que podem ser estimulados e desenvolvidos nas vias da cidade? Não, a minha prioridade, eu pessoalmente, pelos anos todos que eu estou na vida pública, eu estou convencido bem, a primeira prioridade sempre é o pedestre. O pedestre tem que ser o rei, tem que ser a prioridade das prioridades é o pedestre. Então, isso também impõe muitas melhorias que nós temos que fazer nas calçadas, adequando as calçadas, a acessibilidade, e mesmo quando eu vou tratar do transporte público, tem várias adequações, porque o pedestre são pessoas também que vão acessar o ônibus ou outros, que eu preciso ter adequações. Segundo, a nossa cidade é muito propícia, nós temos que ter um sistema cicloviário mais desenvolvido, ter rotas cicloviárias, porque a cidade é plana, as distâncias centro-bairro são curtas, então dá para incentivar muito mais as ciclovias. Um sistema cicloviário do centro aos bairros e até às comunidades rurais é possível, muito possível. Terceiro lugar, aí vem o ônibus propriamente dito, O ônibus propriamente dito, que então ele tem que ter sobre o veículo, sobre os carros comuns particulares, ele tem que ter prioridade. O senhor vai nessa escala então? É nessa escala. E aí tem várias implicações, como eu falei, desde rotas com calhas prioritárias, calhas
preferenciais, digamos, preferenciais, né? Porque às vezes são principalmente em alguns picos de horário que é mais exigido isso, às vezes depois tem horários que é mais tranquilo, mas tem horários de manhã ao meio-dia, né, fim da manhã, tarde, e no final da tarde que tem que ter essas calhas preferenciais para o transporte público, né? E aí, o que nós vamos fazer com o estacionamento rotativo, por exemplo? Então, nesse debate surge assim, o estacionamento rotativo ele tem que ser mais tarifado ainda, tem que ser mais caro, para poder fazer com que as pessoas desistam de ir de carro, que não compensa ir de carro, para ir de ônibus. Mas para ir de ônibus, o ônibus tem que ser bom, de boa qualidade, tem que ter rapidez, fluidez, cumprir horários, e aí há possibilidade de se ter um transporte também comum, geral, né? Popular, mas de excelente qualidade, que tem que ser, e pode ter um outro transporte um pouco mais diferenciado, executivo, para quem prefere determinados tipos de comodidades, de certas exigências, digamos, dá para fazer também esse tipo. E outra coisa que nós estamos estudando, assim, porque a nossa cidade tem a tarifa social, tanto faz você embarcar aqui e desembarcar uma quadra depois, ou embarcar aqui no centro e ir até lá no Limoeiro, na divisa com Brusque, você paga a mesma tarifa, é a tarifa social. Então isso se dilui, né, no custo geral da tarifa. Agora, nós sabemos que a grande concentração da cidade, podemos traçar uma linha pela BR-101, no quadrante norte ainda os Espinheiros, os Portais, Santa Regina, aquela região lá toda agora de São Francisco, aquilo tudo é densamente habitado também, ainda, né, poderia ser um tipo de transporte. Mas quando nós pegamos a linha da Estrada de Brusque, aquelas comunidades rurais, né, principalmente, que é uma verdadeira espinha de peixe, ainda o custo, né, o IPK, o Índice de Passageiros por Quilômetro, é muito baixo, e o custo, então, aí ele se torna deficitário. Sim, exatamente. Né? O senhor tem que cobrar aqui para poder atingir lá, quer dizer. A possibilidade de se ter um sistema para essa região mais interna da cidade e um outro complementar, mas também ágil e de boa qualidade, que podia ser muitas vezes, conforme os horários, não precisaria nem ser os ônibus, podiam ser vans, coisas assim que pudessem abastecer essa outra região da cidade. Então, esse tema do transporte coletivo vai estar agora a partir de janeiro, fevereiro, março, esse período todo vai estar em debate na cidade para que nós possamos avaliar todas as propostas que vão ser apresentadas, né, pelos nossos técnicos da Prefeitura e do Labtrans, né, e aquilo que a comunidade também exige, solicita, e da nossa experiência da Transpiedade, que agora está em caráter experimental, não é caráter experimental, ela está em caráter de emergência. É um contrato de emergência. É um mecanismo que não pode ser parado, né? Não tinha como, né? É um serviço essencial. Sim. Veja que de um dia para o outro, de repente, ficar sem transporte público. Aí é o caos. Nós tivemos uma paralisação, 2 antes, e conseguimos mobilizar transporte alternativo, de vans e de outros ônibus, e até veículos e táxis, mas isso é algo, assim, passageiro, ocasional, né? No dia a dia nós precisamos ter um transporte de boa qualidade, eficiente, rápido, cômodo, confortável, né? E que as pessoas possam... E um custo-benefício, um custo também. Nós hoje temos a tarifa, acredito que seja a tarifa mais barata de Santa Catarina, é a nossa. 2016 para 2017, quando eu assumi, não foi dado aumento da tarifa. 2017 para 2018 eu não dei aumento de tarifa, 2018 para 2019 eu não dei aumento de tarifa até agora. Então nós estamos com podemos dizer que está defasada, por isso que esses valores que são repassados, que alguns entendem que valores repassados para a empresa, não é para manter o sistema, porque para quem compra antecipadamente a passagem paga R$ 3,63, e para quem paga na hora são R$ 4,00, mas a passagem, já há uns 2 meses atrás, ela já custava R$ 5,11. Ela já deve estar custando R$ 5,20, R$ 5,30 hoje. Então, há uma defasagem muito grande, mesmo para quem paga. Os 180 mil passageiros mês, que é muito baixo isso, que hoje são os pagantes, pagam com defasagem. E nós temos mais uns 50 mil de idosos
acima de 60 anos que não pagam, nós temos mais de 20 mil estudantes que pagam meia passagem e temos mais uns 5, 6 mil... passivo que tem que ser contabilizado, né? Tem que ser contabilizado, porque isso tem um custo. E temos uns 5, 6 mil pessoas com deficiência que também não pagam. Então, aqueles que pagam já estão pagando defasado. Ainda tem todos os que não pagam. Por isso que no final do mês fecha uma conta negativa. E que nós temos de tempo em tempo, de 3 meses, 4 meses, temos que repassar para o sistema aqueles valores que é para poder equilibrar o sistema. Se não passar, sim, vai à falência, não funciona, deixa de existir o transporte público. Que muitos não entendem, muitos pensam, a prefeitura está passando recursos financeiros para a empresa Transpiedade, como se fosse passando valores, dinheiro público, dinheiro da municipalidade, né, para um proprietário particular de uma empresa, como se fosse, não é? Alguns interpretam de maneiras muito, assim, as mais diversas e desconexas e muitas vezes de forma improcedente. Mas são valores para poder equilibrar o sistema e para pagar a passagem por aqueles que não pagam, sim, por aqueles que não pagam, não é? Que nós temos mais de 50 mil idosos, temos mais de 20 mil estudantes que pagam meia e mais de 6, 7 mil pessoas com deficiência, e por aqueles 180 mil que pagam, que uma parte paga 3,63 a passagem, mas custa 5,20, digamos, sim, e outros pagam 4 e custa 5,20. Então é uma defasagem muito grande. Prefeito, uma questão um tanto espinhosa aí. Está tramitando na Justiça o caso de uma contratação de um programa de inteligência governamental, um software, né, um software analítico, né, que pretende apurar os dados dos contribuintes de Itajaí, mas que acessa, inclusive, informações pessoais do contribuinte, né. O programa já está instalado, é a nossa primeira questão, e segundo, se ele já tem algum tipo de resultado, né, se o senhor não acha que isso é uma invasão, talvez, de privacidade, porque foi isso que os críticos falaram na época, né, como é que está essa questão específica desse programa de computador? O programa já foi instalado, os resultados são extraordinários. Eu tenho aqui, esse é um dos relatórios até de dezembro de 2018, uhum. A empresa Nelway é um Big Data, sim. Então é um software que me propicia muitas informações, né, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. E o objetivo é ter um instrumento que ajude, que modernize a administração, que ajude a administração na busca de informações e de tomada de medidas. Sim. Este relatório, por exemplo, né, que ele é público... O senhor tem relatórios mensais, prefeito? Como sim, nós temos relatórios, né, mensais, empresas de todo o Brasil, o próprio Ministério Público usa esse sim, software, tá? Então, nós tivemos aqui relatos extraordinários aqui de situações que, por exemplo, um determinado devedor quanto mais da prefeitura, um devedor quanto mais, sim, tá? Que já estava devendo 3 milhões de reais. Ele devia 3 milhões de reais, deve, né? 3 milhões de reais. A linguagem do Dalmo seria o velhaco. Seria o velhaco, 3 milhões de reais. E não tinha nada para tirar dele. Sim. Não tem nada pelos nossos cadastros e até onde a gente consegue no dia a dia do cidadão comum, da administração sim, comum, acessar informações, não consegue, ele não tem nada no nome dele. Mas através desse software nós descobrimos que ele tem uma grande propriedade rural, né, composta por 11 imóveis, compõem essa propriedade rural dele. Então nós fomos lá, tá, o nosso fisco, a nossa procuradoria, né, fiscal, conseguiu embasar sim, encaminhamentos para ir buscar os recursos, porque esse devedor, ele tem posses, ele tem propriedade. O senhor diz fisco mais jurídico, para poder... Sim, lógico, isso tudo, isso aqui lhe fornece informações, não é? Mas o senhor não considera quase que uma espionagem? Não, isso é um instrumento de gestão, mas se eu fizer uma espionagem para o bem, aí eu estou fazendo uma espionagem para o bem, quer dizer, se eu posso acessar informações que as pessoas omitem, tá? Certo. E que elas existem... Muitas vezes,
muitas ou as mais das vezes, omitem no processo de má-fé, inclusive. No processo de má-fé. Então, foram levantados muitos dados, eu vou dar o resumo da ópera para você. Todos os itens que o software nos levantou, que nós poderíamos ir buscar recursos que são devidos à municipalidade, tá? Ao erário, e que esses devedores das mais variadas situações, não é? Aí eu estou falando desde IPTU, aí eu estou falando de vários tipos de impostos, eu estou falando, né, de várias situações de alvará, de empresas, por exemplo, né, que constatou que foram abertas, tem algumas 1000 empresas abertas em Itajaí que não tem alvará, porque elas existem lá na Receita Federal, mas não existem para o município. E perde o município. Perde o município. Então, são muitos itens, não é? Nós poderíamos, no ano passado, no decorrer de 2018, se nós tivéssemos uma estrutura eficiente de pessoas, aí de auditores fiscais e de fiscais, porque esse software ele me traz as informações. Sim. Agora eu tenho que processar essa informação, eu tenho que botar o time em campo, ele tem que ir lá em loco e ele tem que fazer o trabalho, né, que é normal, que não é uma coisa automática que eu simplesmente vou executar. A estruturação de equipe seria uma demanda, então, prefeito? É uma demanda que a prefeitura, ao longo dos anos, ela vem, né, ficando defasada também em algumas áreas mais técnicas. Por um lado, ela está inchada de efetivos e de comissionados. Mas, por outro lado, ela está carente de pessoas técnicas, como se fossem carreira de Estado, porque quando eu falo de fiscais de tributo, não é, eu estou falando como se fosse uma carreira de Estado. Sim. De um servidor municipal técnico, ética, né? Toda uma ética. Um sigilo absoluto, seja da empresa analítica, ou seja da própria fazenda, da própria prefeitura. Então eu tenho que trabalhar, com recursos humanos de procuradoria, sim, com recursos humanos de urbanismo, né, com recursos humanos de fazenda, e aí muitas vezes são fiscais, são auditores, sabe? E nós estamos defasados desses técnicos, tanto que muitos deles já atingiram por tempo de serviço, estão se aposentando, nós estamos bem defasados, estamos abrindo concurso, só que estamos definindo algumas regras do jogo agora, nessa reforma, que vão ser importantes, né, porque quem entrou até agora tem uma regra, e quem entrar daqui para frente, as regras serão outras, certo. Não pode ser as mesmas regras, senão o navio afunda ali na frente, tá? Nesse sentido, nós estamos agora abrindo concurso em breve para preencher essa grande carência de recursos humanos técnicos, principalmente na área de fiscais da fazenda, fiscais de tributos, fiscais de urbanismo, não é? Então, se nós fôssemos buscar o que esse software... da oposição nesse sentido? O senhor teme alguma ação da oposição? Absolutamente nenhuma. Estou totalmente tranquilo, porque, veja só quero completar uma informação. Se nós tivéssemos condições de buscar, as informações que o software nos deu, nós poderíamos buscar quase 100 milhões de reais. Um software que custa o que ele custa, em torno de 2 milhões, só com um exemplo que eu te dei, sim, de um devedor contumaz que me deve 3 milhões de reais, já está pago, uhum, sabe? E se eu tivesse capacidade para ir buscar, e isso é ano após ano, claro, porque essas dívidas vão se retroalimentando, vão, sim, se fazendo ano após ano. Então eu poderia, nesse ano que passou, que não fosse buscar 100 milhões, que fosse buscar metade, 50. O senhor encara então como um instrumento de inteligência? Altamente de inteligência, positivo, propositivo, benéfico, que moderniza a gestão, que traz informação, porque sem informação você não governa, você não administra, sim, sabe? No que nós precisamos é ter da nossa parte, prefeitura, mais recursos humanos habilitados para completar esse trabalho. Corpo técnico mais eu estou totalmente tranquilo, porque ele foi contestado desde o início, quando as primeiras notícias surgiram. Quando teve a licitação, um grupo de vereadores de oposição e outras pessoas, né, desde o Observatório Social, né, se manifestaram contra e foram e presenciaram a licitação foi feita e foi absolutamente normal. Não é? Se tivesse mais pretendentes, apareceu um pretendente, mas podia ter outros, se tivesse, teria sido absolutamente, digamos assim, com toda a transparência.
não é? Depois, durante o ano, estas pessoas inconformadas denunciaram ao Ministério Público. O Ministério Público vem procedendo um acompanhamento e tem ouvido vários depoimentos, não é? E a equipe técnica que nos assessora por parte da empresa tem nos prestado relatórios e informações em várias reuniões, quando eu reúno os secretários todos para acompanhar e para, digamos assim, poder dialogar, né? Então, eu estou absolutamente tranquilo. Nós temos todos os documentos que mostram os resultados altamente positivos, né, benéficos, e que o município jamais poderia perder um instrumento como esse. Sim. O que o município precisa é se adequar mais ainda de condições para ir buscar realmente esses resultados e transformar em realidade. A organização de gestão é um dos instrumentos, né? Vamos para o assunto agora do Porto de Itajaí, prefeito, dos investimentos. Cogitou-se aí, a partir do início da sua gestão, estimular o despacho da soja aqui pelo terminal para aumentar mais o faturamento do porto. E o porto vem num crescente, né, batendo recordes de movimentação. O senhor talvez tenha alguns números aí para dar de evolução já da época que o senhor assumiu aí a administração municipal até os dias de hoje, né? Mas, estrategicamente, quais as novidades que a gente pode esperar do novo porto? O despacho da soja, naquela vez, era uma das especulações que se tinha, que ainda eram ideias preliminares, se poderiam ou não, né? Porque estavam apresentando um projeto que poderia ser num sistema hermeticamente fechado, que não haveria nenhum tipo de dano público, ambiental, assim por exemplo. Mas estava apenas nas preliminares e daí houve uma audiência na Câmara que já rechaçou. Sim. E não se levou mais avante. Tá? Então, o porto está indo de vento em popa, está em franca recuperação. Quando nós assumimos, né, nós tínhamos, o porto estava parado e estava praticamente no negativo. Não é? Então, nós fomos aumentando de 5 mil containers por mês, 10 mil, 20 mil, 40 mil, já passamos de 40, 50 mil containers mês. Né? O porto, nós temos trazido várias linhas de volta e outras estão por vir. A General Motors foi uma linha importante. O quadro que o senhor pegou, prefeito, não era um pouco de reflexo de três situações? A própria enchente, que já fez 10 anos, mas depois também a crise econômica, a instabilidade do governo municipal anterior? Pouco sim, era um pouco de cada. Uma parte sim, era tudo isso, mas uma parte era a falta de vontade política de dotar o nosso porto dessa condição de vanguarda que ele sempre teve. O nosso porto estava subestimado, né? Estava de joelhos perante Portonave, digamos, para ficar aqui num circuito mais curto. Então, desde que eu fui eleito, na transição, eu já adotei como uma das principais tarefas, indo a Brasília junto com Marcelo Salles, né, para poder buscar tudo o que se pleiteava para o porto, porque ele é o principal motor da nossa economia. Se o porto Sim. não vai bem, a cidade não vai bem. A autoestima da cidade depende do porto, né? Não só para a cidade, para os trabalhadores, que tem ali um importante mercado de trabalho, para os empresários todos que importam, que exportam, não é? E toda a roda da economia, que é o açougue, que é a farmácia, Sim. que é a oficina mecânica, o posto de gasolina e vai por aí afora. Então... E, prefeito, nesses que está sendo ventilado, até dado o perfil do novo governo federal de uma eventual privatização, como é que o Volney Morastone se posiciona, desde já? Eu já vou me posicionar com isso. Só queria complementar antes dizendo o seguinte, veja bem, nós tínhamos apenas um berço funcionando, nós estamos com 3 e em fevereiro estamos entregando o 4º berço. Tá? Então, né, tinha 250 metros de cais funcionando e vamos para 1.050 metros de cais. O canal, que estava em 10 metros, foi para 14 metros. Tá? A bacia de evolução, a obra está continuando, para dentro de um mês também está concluída a etapa 1, e entrando navios apenas de 300 metros, já entra o navio de 336 metros, e agora 366 metros, e depois com a etapa 2, um pouco mais adiante, a etapa 2, entrarão navios de 400 metros. Esses navios estão ali fora já passando ao largo, e à medida que concluir aqui, eles vão começar. Nós já temos várias linhas propostas, né, de novas linhas que voltarão, e essa vinda da General Motors foi muito importante.
Hoje ainda ouvi um documento do Ministério da Indústria e Comércio que diz que as importações de Santa Catarina tiveram um aumento de 299%, por conta, principalmente, o Ministério cita, as importações de veículos pelo Porto de Itajaí. Não é? Então, e agora foi firmado um contrato da IPM com a General Motors, né, para 1 ano, né, e a cidade vai fazer várias adequações para que ela possa ficar definitivamente com essa importação de veículos. Importação de veículos tem vindo dos Estados Unidos, do México, da Argentina. Que venham, mas que fiquem. Né? Que venham e que fiquem, né? Que venham e que fiquem. E nós estamos fazendo adequações na cidade para essa finalidade. Agora, em relação àquilo que foi ventilado, já ainda na transição pelo novo governo eleito, da eventualidade de privatizações nos portos, isso suscitou toda uma celeuma e também uma expectativa, né? Porque não se sabe se isso é geral ou é apenas pontual em alguns problemas que nós temos, nas chamadas ainda companhias docas que administram os portos brasileiros, que tem porto que está delegado para o município, como nós aqui, tem portos delegados para estados e tem portos que a própria União administra a partir das companhias docas, como a de Santos, que tem dado problemas, que tem suscitado situações, né, como essa. É muito heterogêneo, né? Muito heterogêneo. Agora, o que é que nós já encaminhamos, né, já solicitando audiência com o governo federal, com o Ministério dos Transportes e também com o próprio presidente da República, para mostrar qual é o nosso caso do Porto de Itajaí, que é um modelo de sucesso. É um modelo de sucesso. E esse modelo, né, ele tem que ser adequado com as adaptações necessárias a cada porto brasileiro. Se há portos que não estão correspondendo, que podem até caminhar para uma privatização, tudo bem. Mas o nosso pequeno, grande porto de Itajaí mostrou que sempre que as condições que forem dadas são favoráveis, ele tem um resultado extraordinário. Ele tem resultados, né, altamente positivos. Né? Então, por exemplo, nós defendemos 3 situações. Primeiro, a municipalização plena, a delegação como nós temos, mas com municipalização plena. Nós já tivemos, mas depois uma das últimas leis dos portos levou de volta, centralizou de volta em Brasília, né, na Secretaria Nacional dos Portos e ANTAC e Ministério dos Transportes, parte daquilo que tinha sido uma delegação plena. Nós queremos de volta a delegação plena com a municipalização. Tá? Segundo lugar, é importante também, né, que se tenha esse modelo que é autoridade portuária pública para gestão, autoridade portuária pública e a parte operacional privatizada. Certo. Então, é o nosso modelo Itajaí. O tronco se mantém. A parte operacional é feita pela iniciativa privada, através, no caso aqui, de um arrendamento que é a IPM. O controle fica público. Tá? O município que tem a gestão, ele não faz nada operacional. Né? Além da IPM, estando pronto os 3º e 4º berços, nós podemos ter outros operadores também ali. Então, esse modelo já é comprovado que é na maioria dos portos, pelo mundo também, e é aprovado. E o terceiro item que nós queremos é um CAP, um Conselho de Autoridade Portuária que seja deliberativo, um CAP deliberativo. Tá? Porque hoje o CAP deixou de ser deliberativo, ele é só pro forma. Então, quando ele é deliberativo, ele completa essa condição da delegação municipal, da municipalização, tá? Aqui da autoridade portuária com a operação privada e um CAP deliberativo que toma decisões aqui, sabe? Para que as decisões aqui não sejam apenas elencadas e tem que ficar dependendo de Brasília, da Secretaria Nacional dos Portos, da ANTAC. Não. Então, esse modelo que nós temos é um modelo vencedor, é um modelo que traz resultados superavitários. E nós vamos mostrar isso para o governo federal, para o presidente da República. Não tem por que privatizar um porto como o nosso de Itajaí. Dentro desse governo, com esse viés ideológico mais acentuado deles, vão... Eles, mesmo assim, eu acredito que em situações como essa, eles não vão avançar.
nessa área. Sabe por quê? Imagina só que hoje nós vamos privatizar o Porto de Itajaí. Então, a gestão também é do setor privado. Ora, veja só, quanto custa uma dragagem, um aprofundamento de canal? Todas as obras de recuperação de porto, que a União entra, a União continua participando. Há necessidade do Estado. Lógico, ali, né? A iniciativa privada não vai investir esses milhões nessa área. E se investir, ela tem uma tarifa tão alta. A Portonave é tranquila, para o Portonave lá do outro lado, porque ela se beneficia de toda essa infraestrutura a partir do Porto de Itajaí e da União. Se não fosse isso, inviabilizaria aquela atividade lá. Pega carona, né? Pega carona. Então, digamos assim, passar para o setor privado, poderia passar. Pode até ter a eficiência que o governo, de repente, acha que pode ter, tá? Mas é um modelo que eu acredito que pode naufragar por se tornar inviável pelo custo que passará a ter a movimentação portuária. Vai ter um alto custo, porque daquela movimentação das tarifas vai ter que tirar tudo, porque aí a União não pode, a União aí não vai poder fazer dragagem, a União não vai poder, porque aí não tem sentido, sabe? Então fazer dragagem, fazer os investimentos que a União faz hoje. Nós estamos recuperando berços a partir de recursos da União. Nós estamos alargando o rio Bacia de Evolução com recursos federais. Nós estamos aprofundando o rio com recursos federais. Vai vir isso num eventual... Não vai. Por isso que os nossos terminais a montante, os TUPs a montante, que nós temos mais 5, 6 a montante, não é? Desde aqui do Brascarne, o Brascarne está aqui no ladinho já, tá? E o outro TUP, que não é um porto, é um terminal de uso privativo, um TUP, que é o Portonave, né, que também se beneficia de toda a infraestrutura, porque está aqui na frente. Agora, a partir do Barra do Rio, a partir do Trocadeiro, a partir lá do Politerminais, a partir lá do Teporte, eu estou falando ali de terminais que ficam a montante, e até hoje, grande parte que está faltando ainda vida para eles suficiente, é porque não tem calado. E a dragagem é muito cara. Sim. Eles não conseguem fazer. Por que não fazem a dragagem? Eles não fazem a dragagem porque é muito caro. Agora, imagina que o nosso porto público ele vai ser entregue para uma iniciativa privada que vai ter que cuidar de A a Z. Não, ela pode cuidar de A a Z, fazer isso, mas quanto que vai custar a tarifa? Aí nós vamos perder competitividade. Olha a nossa telefonia, né? Tudo bem, tem celular à vontade, mas e a qualidade do serviço? Aí vamos perder competitividade, porque os nossos portos, competem entre si. Não é? E os nossos portos daqui, né, de um estado com outro e do Brasil com outros portos do mundo, tem competitividade. É um setor altamente competitivo. Então, eu acho que este modelo, me parece que o modelo exclusivamente privatizado hoje, ele está na Nova Zelândia e na Inglaterra, que estão voltando atrás, para vir para esse tipo, né, de modelo que nós temos aqui. Então, eu acredito que não vai prosperar, pode ser que em algum setor portuário, né, que esteja assim mais comprometido, com mais problemas, pode avançar essa ideia, mas não de forma generalizada, comprometendo, né, os nossos portos aqui, como o Porto de Itajaí, não acredito. Vamos entrar agora na questão política. Prefeito, o senhor falou bastante do governo federal e não tem como não migrar aí para as questões da política também, né? Como é que está, prefeito, a questão política local? Porque o senhor tem uma origem na esquerda, mas o senhor migrou para o MDB, né? O projeto seu foi exitoso, o senhor foi para o MDB e conseguiu se eleger prefeito no segundo mandato. Mas nas últimas eleições o senhor ficou um tanto quanto discreto, silencioso, quando o assunto eram as eleições federais, né, a campanha para presidente, né? Como será o relacionamento de Itajaí com o governo federal, que vem num espectro ideológico diferente daquele que era original da sua formação política, e como é que vai ser também a relação com o governo estadual? Como é que o senhor encara isso? Como prefeito de Itajaí, né, desejo e quero de todo o coração, né, que o presidente da República e o governador do nosso estado possam ir muito bem, né, que possam governar atingindo os seus planos, metas, né, que já professaram no sentido, né, de mudanças, mas que isso tudo possa ser
com resultados muito bons para o nosso país, para o nosso Estado. Nós sabemos que milagres não existem, não é? A gente no dia a dia é uma realidade cruel, né, tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal. Sabemos das grandes deficiências e dos déficits, né, do déficit público e das dificuldades imensas que ambos encontram ali. Então, amanhã, por exemplo, eu vou estar com o governador pela primeira vez. Eu vou acompanhar a direção da GDC, que está chegando da Espanha hoje. Então, como eles têm grandes planos para Santa Catarina e para Itajaí. Expansão, no caso? Sim, eles têm hoje aqui em Itajaí a GDC, que depois da prefeitura é o maior empregador, também importante arrecadador de impostos. Então, para nós, é do maior interesse que essa empresa possa ir de vento em popa, possa prosperar e ir bem, não é? Ajudando a cidade, o desenvolvimento da cidade. E a GDC tem um plano de reunir de forma logística, né, todas as suas unidades que hoje estão em pontos diferentes, 4, 5 pontos diferentes, juntar todas num local só, para melhorar essa logística, né, poder também otimizar custos e assim por diante. Então, um investimento inicial de 300 milhões, mas que pode chegar a 1 bilhão dos investimentos todos, se tornando o maior complexo pesqueiro do mundo. E isso tudo está a caminho, está sendo, né, tratado já desde o início do ano passado, de 2017, quando nós assumimos, né, porque ela estava mais já com decisão de ir embora de Itajaí, já estava com áreas compradas em outro local, ia se transferir de Itajaí. Nós fomos lá, abraçamos. Eu fui à Espanha, visitei a empresa lá na origem, em La Coruña, não é? Assinamos protocolos de compromissos bilaterais também com o governo do Estado, tanto com o governador Colombo, com o governador Eduardo Pinho Moreira, e eles abriram uma unidade que trabalha com bioprodutos, que pegando o resto do pescado, da sardinha, e daí extrai ômega 3, são bioprodutos que eles estão processando numa fábrica ali no Arraial dos Cunha, tão improvisada, que tem dado problemas de cheiro, e eles buscando sempre a técnica para resolver, né? E seria a primeira unidade a ser transferida para esse complexo quando eles construírem, né? E lá em La Coruña, onde eu visitei pessoalmente, a empresa fica no meio de uma comunidade que não tem cheiro nenhum, porque o sistema que eles adotam é altamente de alta qualidade, a eficiência no tratamento dos efluentes, né? Mas, infelizmente, acabou se fechando aqui essa unidade por vários contratempos, e isso tem trazido alguns dissabores. Bem, nós vamos ter uma audiência com o governador. Vamos ter uma audiência com o governador para dizer quanto que é importante que uma empresa como essa fique no nosso Estado, né, que possamos ter o apoio do governo do Estado, como já foi manifestado em protocolos que nós já assinamos. Então vamos ter esse diálogo com o governador amanhã. E vou entregar ao governador amanhã um ofício, onde estou solicitando uma outra audiência, então num outro momento, quando bem lhe aprover, que ele possa me receber, para tratar vários assuntos, que é a rodovia Antônio Oeu, que é a questão ali do trevo Itajaí Brusque, né? Aí são vários outros assuntos, desde a Volvo Xanreis, a próxima edição da Volvo, né, até Jorge Lacerda, e desde o Hospital Marieta até uma escola estadual, e aí vamos tratar de vários assuntos. Então, eu estou abrindo agora esse diálogo com o governador, né? Eu tenho certeza de poder receber dele todo o apoio, pela importância que Itajaí tem, que é o nosso porto. A Bacia de Evolução é uma obra que também depende do governo do Estado, a finalização dela, né? Então, eu tenho uma expectativa positiva. E assim também da Presidência da República, porque um município como Itajaí, que tem porto, que tem pesca, que tem construção naval, depende do governo federal. Que tem uma BR-101, que tem esse entroncamento rodoviário aqui, nós dependemos do governo federal, né? Então, o sucesso que seja realmente, né, tudo que desejamos, porque senão reflete muito negativamente aqui, né? Então, nesse sentido, nós vamos estabelecendo pontes, né, vamos conhecendo novos parlamentares, não só do meu partido, o MDB, que se elegeram, como o Chiodini, por exemplo, que vai estar lá, que é um excelente deputado, que é uma ponte importante, outros parlamentares federais e do próprio PSL também, do partido do presidente e do governador. Eu já recebi várias visitas que também se colocaram à disposição, né?
Então, o Cialdini, inclusive, é uma figura ascendente, né, Volney? Eu acredito que ele, não só pelo trabalho no desenvolvimento econômico, mas agora indo a Brasília, né, também. Muito militante, ativo, e ele é muito bem relacionado, assim, saiu bem votado os contactos dele também no governo federal. Eu tenho certeza que no governo do presidente Bolsonaro ele também vai ter muitas aproximações ali que vai nos ajudar bastante aqui. Então, o que eu quero dizer assim, né, as eleições são um momento que eu mesmo, né, o meu partido tinha candidato, do MDB, né, que tinha candidato, o primeiro turno, no segundo turno as opiniões se dividiram, tal e tal, então foi uma eleição mais, digamos, num momento que ela acabou, em parte, o que eu senti é que se deixou de debater, né, os temas, os pontos principais de governança, né, porque foram outras situações que tomaram conta, digamos, da campanha, uma pena, não é? Mas, no final, temos um resultado e esse resultado queremos que seja, né, manifesta a vontade da população e que tenhamos bom resultado, porque senão todos estamos no mesmo barco. Prefeito, e o senhor falou aí dessa questão Bolsonaro, né? De alguma forma, tinha-se em Itajaí dois favoritos candidatos a deputado estadual. Um era o seu filho, Thiago Morastone, e a outra foi a sua concorrente, a Ana Carolina, né? Nenhum dos dois conseguiu se eleger por conta do chamado tsunami do Bolsonaro, que elegeu até uma candidata de fora, radicada aqui em Itajaí, né? Isso, de alguma forma, surpreendeu o senhor? Como é que o senhor recebeu o resultado das urnas? E isso o senhor considera uma prévia do processo eleitoral aqui em Santa Catarina? Não, que surpreendeu, naturalmente surpreendeu, tá? Porque nós não esperávamos um resultado assim totalmente atípico, como foi atípico. Né? Para nós todos da política comum, tradicional, da militância normal dos partidos, da campanha, né? Mesmo com todos os sinais, né, de esgotamento que tinha, que as pessoas queriam uma mudança, principalmente nessa mudança lá no plano federal, que ela se delineou muito nitidamente, né? Mas o resultado surpreendeu, né? Foi um verdadeiro tsunami, foi uma verdadeira, assim, foi um resultado numa dimensão que ninguém imaginava que fosse tal, quer dizer, eu não imaginava, né? Então realmente nos surpreendeu. Né? E foi uma pena também. O senhor acha que é uma prévia, prefeito, que o PSL ele influi em 2020 também no Aí é outra eleição. 2020, eleições municipais são outras eleições, completamente diferente das eleições nacionais para presidente, para senador, deputado federal, estadual, governador. Até porque a eleição municipal, o eleitor está mais próximo. Sim. Do vereador, do prefeito, local, né? É uma disputa pelo poder local, são outras variáveis completamente diferentes. Não acredito que o mesmo fenômeno vá acontecer. Acho muito difícil que seja, né, numa eleição como essa nacional, esse fenômeno que aconteceu, né, perfeitamente entendido, tanto que foi por mecanismos bem fora dos convencionais que a campanha do presidente Bolsonaro se estendeu, e mesmo do governador Moisés e da maioria, muitos dos eleitos, né? Mas esse fenômeno, ele foi um fenômeno circunstancial, raro, inimaginável, mas é um grande recado também. É um grande recado de um esgotamento daquela mesmice tradicional, né? As pessoas querem, de fato, que na política, né, se tenha resultados, se possa palpar ações concretas, que possa de fato melhorar a vida das pessoas, que se tenha ações verdadeiras, não é? Porque principalmente o modelo nacional esgotado com tantos escândalos, sucessivos escândalos, né, com todas as declarações e depoimentos e averiguações o Brasil todo estava atônito, perplexo com essas situações que vinham se perpetuando, que vinham se prorrogando. Não é? Então foi um basta. Não é? É uma lição, é um recado que foi dado. Agora, eu imagino que em 2020, né, são 2 anos pela frente, é natural que se o governo federal, o governo do Estado tiver um desempenho
a contento, a altura, surpreendente, poderá influenciar muito, claro. Sim. Lógico, é natural isso, né? Mas com certeza são eleições diferentes. Então, na reta final, prefeito, 2 anos de mandato, né? Como é que o senhor avalia e o que esperar do próximo biênio, desses próximos 24 meses da gestão do Volney aqui à frente da administração de Itajaí? Bem, estamos exatamente, né, no meio do governo, 2 anos, e com necessidade sempre de se fazer uma reflexão, uma avaliação. Eu faço uma avaliação positiva desses 2 anos do governo, que nós, né, construímos uma base importante da economia. Está mais difícil, prefeito, ou mais fácil que no primeiro mandato? São momentos bem diferentes, é difícil de estabelecer esse parâmetro. Eu digo assim, hoje está mais difícil para governar do que naquela época, está mais difícil, tá? Mas são momentos completamente diferentes. Então, por exemplo, nesse período de 2 anos, Itajaí, né, nós construímos um caminho, junto com a Univale, fizemos um planejamento estratégico do município de Itajaí, não só para os 4 anos de governo, mas olhando Itajaí lá na frente, para 2040. A Itajaí de hoje tem 215 mil habitantes, e em 2040, daqui 20, 22 anos, passa rápido. Sim. Teremos 375 mil habitantes, então quase o dobro da população. Imagine, eu tenho que começar a pensar essa cidade que vai ter o dobro da população. Se hoje, com a população que nós temos, o congestionamento que nós temos na cidade de veículos, os problemas de transporte público, de moradia, sim. Imagina com a cidade com o dobro da população, o adensamento que vai acontecer. Então, que tipo de crescimento, de desenvolvimento nós vamos ter? Felizmente, até a revista Exame, agora numa publicação recente dela, mostrou que Itajaí está entre as 50 melhores cidades do Brasil para se investir. Nós estávamos em 46 em 2017, subimos para 36 na posição, quer dizer, melhoramos 10 pontos. Mas no item de desenvolvimento econômico, nós saltamos de 45 para 9. Nós estávamos em 45º lugar em 2017 e viemos para 9º lugar no Brasil, entre as cidades melhores para se investir. Altamente significativo. Muito significativo. Então significa que nós estamos no rumo certo. E a base, porque Itajaí é uma cidade que tem uma logística extraordinária, né, a localização geográfica, esse entroncamento rodoviário, estadual, federal, aeroporto, porto, né, as distâncias que nós temos para outros centros de Florianópolis, a Joinville, a Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, quer dizer, todas porta de entrada do Vale, quer dizer, nós temos uma cidade muito privilegiada pela logística que ela tem. Nesse tripé que é o porto, que é a pesca, que é a construção naval, esse polo náutico que ela está se construindo a partir da Volvo Ocean Race, a nossa hotelaria que tem crescido, veja, a própria Volvo impulsionou, triplicou os leitos de hotelaria de 1.000 para 3.000, temos o único Hilton Hotel do sul do Brasil aqui. A qualificação da hotelaria foi algo assim... E outros hotéis, como o Novo Hotel, o Hotel Sandri, que também se remodelou, né, e outros hotéis que surgiram aqui, do Ibis também, que ampliou, e outros hotéis... Isso tudo atendendo a demanda, né? Tudo atendendo a demanda. Isso aqui já é uma amostra, né, direta ou indireta do crescimento da cidade, a educação que a nossa cidade tem, uma educação de boa qualidade, a saúde, o próprio SIS, Sistema Integrado de Saúde, o Marieta, que está se tornando o maior hospital do estado com qualificação, outros centros médicos, como nessa semana agora, né, foi inaugurado, na quinta-feira foi inaugurado o primeiro hospital de olhos de Itajaí, da Oftalmos, que é um centro de altíssima tecnologia de ponta, dos lugares mais avançados do mundo, sabe? O corpo clínico aí já tem uma formação no Canadá, mas também isso que tem aqui no Hospital Oftalmos, tá, de olhos, tem nas melhores clínicas do mundo a tecnologia de altíssima qualidade, uma medicina de altíssima qualidade. Outros centros médicos que estão para vir para Itajaí. Há contatos desde
com a Clínica Mayo dos Estados Unidos, do Albert Einstein de São Paulo e outros centros médicos, porque essa região ela é tão privilegiada que não é só para o turismo, por causa das praias, do lazer e final do ano, mas todas as condições que ela reúne aqui, até para a saúde, entre aspas, o chamado turismo da saúde, que poderão aqui se estabelecer serviços de alta excelência também para receber pessoas que virão para fazer exames, check-ups e tratamentos e cirurgias, né, de alta performance para, assim, numa condição diferenciada, de alta diferenciação, né? E aí eu quero aportar a tudo isso que Itajaí está vindo bem, está se desenvolvendo, está crescendo, está se projetando por esses dados reais, objetivos, que se mostra ali, como esses da revista Exame, né? Como agora eu vi a publicação do Ministério da Indústria e Comércio sobre o aumento das importações no Estado, praticamente impulsionado pelo Porto de Itajaí, como a linha da General Motors, né? O movimento econômico da nossa cidade, nós somos das 10 maiores cidades do Estado, a única que está crescendo no movimento econômico. Todas as outras cidades caíram no movimento econômico, a nossa está crescendo, nós estamos já encostando em Joinville, né? Joinville, que é a maior cidade, é quase 3 vezes a cidade de Itajaí, sim, em tamanho, a Manchester catarinense, grande concentração, né, de indústrias, de empresas, né? Tem um índice econômico lá que é 9 ponto alguma coisa, e nós somos 7,6, quer dizer, estamos a um ponto e pouco de Joinville, mais um ano, se não 2 anos, nós vamos passar Joinville. Vamos passar Joinville. E agora, com todo esse financiamento internacional, com todas essas obras que virão a partir desse ano, esses investimentos todos, não só do financiamento internacional do Fomplata, mas nós temos outros financiamentos do Badesc, da agência francesa. A consolidação é nesses 24 meses. Vai consolidar. Esse ano 2019, vai ser o grande ano da consolidação dessa tendência de Itajaí, que isso vai se projetar para o ano que vem, com certeza, o ano que vem tem uma continuidade, mas esse ano de 2019. Por quê? Porque aqui vem a grande base dessas obras agora do financiamento internacional, do Fomplata, né? Nós estamos fazendo desapropriações várias no centro da cidade, vamos ligar uma rua com outra, né? Então fazendo novos eixos, novos binários, né? Duplicando Oswaldo Reis, né? Já demos hora de serviço para Aleixo Maba, que é aquele, vem pela Rua Blumenau, estrangula tudo quem vai lá em direção a Cordeiros, São Vicente e São João, vamos duplicar ali, né? E tem outras obras importantes dentro dos bairros, obra de macrodrenagem, chuvas como essa que tem tido como ontem à noite, né? A gente percebe que Itajaí também sofre pelo volume, né? Que é uma precipitação muito grande em pouco tempo, mas também não demora tanto, já está se esvaziando, porque estão vindo desde né, do governo passado para cá, do próprio governo do Jandir Bellini, do meu, continuando aqui, obras de macrodrenagem. Essas obras do Fomplata, tem várias obras de macrodrenagem, lá em Cordeiros, no São Vicente, né, depois no São Judas, na Fazenda, né? Então, essas obras de macrodrenagem são fundamentais numa cidade como a nossa, que está no nível do mar. A gente sofre muito com esses alagamentos, então nós estamos dando conta de obras importantes ali. Nós realizamos obras aqui no Nossa Senhora das Graças, na Rua São Benedito, que enchia sempre, né? Atravessando a Contorno Sul para desembocar lá na Rua Brusque, ligando com uma galeria que tinha lá, resolvendo um problema aí. No campo do Nossa Senhora das Graças, sempre inundava todas aquelas casas nas adjacências aí, porque a água desce, agora é lógico, às vezes ela vem de tal monta que alaga, mas também em pouco tempo ela escoa, tá? Então essas obras são obras de infraestrutura. As pontes que nós vamos fazer, novas pontes interligando bairros, né, de São Vicente com Cordeiros, de São Vicente com São João, com São Judas, isso vai melhorar a mobilidade urbana. Infraestrutura vai trazer mais desenvolvimento econômico para a cidade, porque quem vem investir na cidade, quem quer se instalar aqui, olha tudo isso, não é? Olha todas essas condições aqui da saúde, da educação, do sistema viário, da mobilidade urbana, não é? de todo esse sistema. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo, Itajaí está crescendo bem, está crescendo dentro de um ritmo, digamos assim, de um ritmo equilibrado, mas sempre positivo, tanto que das 4 cidades catarinenses
que nós estamos entre as 50 melhores do Brasil, a única das 4 que apresentou dados crescendo foi Itajaí. Sim. As outras continuam, mas elas estão entre as 50, mas não crescendo positivamente. Tá? Então essa é uma distinção, eu acho que é algo, né, disso tudo que eu estou falando, bom para a população de Itajaí, né, que só tem a ganhar com isso, melhorar a qualidade de vida, porque como nós queremos que venham pessoas de fora, investidores, mais empresas, se instalar, empresas mais qualificadas, né, também nós queremos que a população nossa, que é daqui, nativa daqui, que mora aqui esses anos todos, a vida inteira, né, dos empresários que já são daqui, que esses, em primeiro lugar, se sintam muito bem com todo esse progresso, compartilhando isso tudo. E Itajaí também vai evoluindo para abrir outras frentes, como o Centro de Inovação, que nesse ano, daqui 2, 3 meses, deverá ficar pronto, já era para ter inaugurado, tem percalços aí do governo do estado, repasse de recursos, mas estamos caminhando para concluir. Daqui a pouco vamos entrar nesse mundo da tecnologia, da inovação, que não tem mais como fugir. Quer dizer, além de porto, de pesca, de construção naval, de construção civil, que também, né, cada vez cresce mais aqui em Itajaí, estamos com o plano diretor em andamento, a revisão de todo o plano diretor. Quer dizer, depois de 10 anos, nós estamos revisando o plano diretor, até meio do ano vai ficar pronta essa revisão, para a gente mandar um grande volume. O próprio plano diretor é uma lei que nós vamos mandar para a Câmara de Vereadores, mas tem várias leis acessórias, complementares, todo o Código de Obras, de postura. Não é? Nós já fizemos a revisão da planta genérica de valores, atualizando IPTU, com critério para atualização de IPTU, para atualização, pacificar o ITBI, que eram vários problemas com o ITBI. Não é? Então, eu digo assim, nós estamos nos esforçando, fazendo a lição de casa, não é? E com boas perspectivas. O mês que vem, em fevereiro, entra em ação a nossa Guarda Armada, que é uma polícia municipal, sim. É um contingente, não é nada, mas são 80 pessoas, 80 agentes, homens e mulheres, né, que vão estar devidamente formados, qualificados, toda uma formação esmerada lá na Academia da Polícia Civil, né, e depois em outros serviços sim. de segurança também, né, que vão estar reforçando para trabalhar de forma conjunta, coordenada, integrada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, né, com todas as demais... Da resposta de mais tudo isso, né? E até a gente pode liberar a Polícia Militar para outras ações sim. que são mais táticas deles, sim. que são mais especializadas deles, né? E isso vai dar vai dar um aporte importante para a nossa população, do centro aos bairros, das comunidades rurais, com essas viaturas circulando, andando pelas ruas, de frente à igreja, de frente ao posto de saúde, de frente à creche, escola, nas praças, né, em locais, pontos de entrada e saída da cidade. Então, eu acho que nós estamos caminhando bem com o nosso glorioso Marcílio Dias, que vai, né, agora para a primeira divisão no ano do seu centenário, né, e desejamos também que seja feliz esse ano, traga bons resultados e boas alegrias para o nosso povo, né? Então, é isso. Tenho certeza que Itajaí, nesses 2 anos, vai continuar, não é, a progredir do ponto de vista econômico, social, não é, compartilhando esse desenvolvimento. E muitas coisas boas estão por vir, porque nós vamos, então, ter que melhorar agora aquelas obras todas da Antônio Ayer, que foi duplicada, sim. mas ficou um passivo para o município, né, com aquele guarda-corpo que separa as comunidades. Então ali são muitas lutas para a gente poder resolver essa questão do ir e vir. Né? Tem o trevo Itajaí-Brusque, esse trevo ali com a Contorno Sul, que são 4 alças, vai ser as obras que já estão previstas, né, das marginais. Então as pontes que vão ser feitas nesse trajeto também ali da BR-101. Então, o que tem de previsão de obras, né, são mais obras que vão melhorar mais ainda a infraestrutura da cidade. Por isso, eu acho que nós estamos com boas perspectivas. É biênio para materializar os projetos, então, né, prefeito? Com certeza, com certeza. Na educação, os projetos que tem, muita escola, creche, passando tudo por reformulações, né, por readequações, por reformas, ampliações.
na área da saúde, são várias unidades que nós vamos abrir em vários pontos outros de comunidades ali de áreas rurais, desde o São Roque, indo lá para o quilômetro 12, indo aqui para o São Pedro, né, melhorando no Limoeiro, lá no Brilhante, lá, essas comunidades rurais todas aí. Um grande plano de macadamização no interior, onde não tem asfalto, e o asfalto já chegou em muitos lugares. A única comunidade que não tem asfalto, que nós vamos levar o primeiro 1,5 km, 2 km de asfalto agora é Campeche. De todas as comunidades, tá? Todas as comunidades, da Canhanduba, do Rio do Meio, de Itaipava, chegar na Bahia, quilômetro 12, Paciência, Campeche, Brilhante, Limoeiro, tudo tem asfalto, só não tem asfalto Campeche. Então nós vamos levar o asfalto para o Campeche também, mas um grande plano de macadamização. Acabamos de fazer mais 2 km de asfalto lá no Brilhante, mais 2 km no São Roque, vamos completar o São Roque, só falta 1,5 km, 2 km, acabamos de fazer o São Roque, né? Tem outras obras importantes para fazer nos bairros, como lá no Santa Regina, nos Espinheiros Portal, na região de Cordeiros. Estamos fazendo a Nestor dos Santos em Cordeiros agora, que é toda uma macro drenagem, uma drenagem importante. É uma das ruas mais antigas de Cordeiros, histórica, passa o transporte coletivo. Acho que o Guilherme noticiou hoje. Só que aquelas obras lá, aquela tubulação vai ficando obsoleta. Sim. E vai quebrando ao longo dos anos. A chuva que deu ontem deve ter entrado água em todas as casas lá. Então é uma festa agora, porque nós já botamos a tubulação de 80 lá ao longo da rua para continuar. E vamos tubular Nestor dos Santos e depois pavimentar com asfalto, né? E assim essas obras vão ser feitas em vários lugares. Então eu digo assim, a gente está cuidando das questões cotidianas, mas olhando o longo prazo também. Sim. Estamos fazendo o dia a dia dentro dos bairros, né? Mas também pensando outras obras macro, né? Que vão mexer com a cidade como um todo.